Queridos, pega a sua Bíblia, abre comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 7. A partir do versículo 17 nós vamos ler, amém? E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. E os discípulos de João anunciaram-lhe todas estas coisas. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: És tu aquele que havia de vir? Ou devemos esperar outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar-te: por acaso és tu aquele que havia de vir, ou nós devemos esperar outro? E na mesma hora curou muitos de enfermidades e males e espíritos maus, deu vista também a muitos cegos. Respondendo então Jesus, disse a eles: Agora ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido, que os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia-se o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que em mim não se escandalizar. Pode se assentar, querido. Pode colocar um pouquinho mais de volume para mim, tecladinho aí, por favor. Que bom seria se a nossa vida ela fosse como uma novela, como filmes, como fábulas. Como assim, Ronan? Arcos com grandes roteiros, com histórias maravilhosas, com começos serenos, meios desafiadores e fins surpreendentes, com finais felizes de princesas que casam com príncipes, de plebeus que se tornam reis, fracos que se tornam fortes, com gerações se passando, com você tendo deixado até mesmo um legado heróico e triunfante. Seria muito bom se a história do ser humano comum, mediano, normal, fosse tão fácil assim, aonde nós pudéssemos saber com toda a certeza do nosso coração que, independente daquilo que aconteceu no início da nossa jornada, por mais difícil que seja, nós teremos um meio de história triunfante e um final glorioso. Mas a grande verdade é que a vida, ela não é uma novela. Eu costumo até mesmo dizer que todo testemunho verídico, ele é muito mais bonito nas biografias do que na vida real. Quando eu gosto muito de ler biografias de algumas pessoas importantes que passaram pela terra. E quando você lê a biografia, a história é tão bonita, tão bem construída, tão bem narrada, que você até se inspira ainda mais naquela pessoa ao qual foi escrita. Mas quando você costuma ler as autobiografias, ou seja, aquilo que as pessoas verdadeiramente escreviam de si mesmas, as histórias nem sempre são tão bonitas. Nem sempre elas são tão bem escritas na vida real, no seu cotidiano, como elas são escritas em livros, como elas são feitas em novelas, em filmes. Afinal, a nossa vida,
ela não é extraordinária, não existem grandes arcos acontecendo. Hoje o seu domingo foi um domingo comum. Talvez você comeu uma boa macarronada com um belo frango assado, tomou uma boa Coca-Cola, acordou mais tarde, depois de uma semana cansativa, em um emprego comum. Depois de uma semana inteira, talvez pegando o ônibus 5 horas da manhã, chegando em casa 8, 9, 10 horas da noite. O que tem de bonito numa história assim? É uma história comum, é a minha, é a sua. Não tem grandes arcos acontecendo, não existem grandes reviravoltas, não existem grandes romances. A minha família e a sua não é como aquela de um comercial de margarina Qualy. Tudo bonitinho, a casa toda perfeita, todo mundo bem organizado. Eu lembro que a minha esposa, quando meu filho nasceu, quem aqui já ouviu falar daquela princesa Kate Middleton, a esposa do príncipe Charles? Ela tinha uma forma de lidar com os filhos que a minha esposa achava lindo. E ela falava assim: quando o Asaf nascer, e à medida que ele for crescendo, eu vou agir com ele da mesma forma quando ele fizer birra. A princesa descia, ajoelhava, e ela ficava na altura do filho e conversava de forma bem leve, palavras bem suaves, e dizia, sei lá o nome do menino, Joseph? Não é assim. Não é assim que faz, filho, deixa eu te ensinar direito. Hoje em dia, o Asaf, quando apronta, o chinelo vira e mexe e voa na cabeça dele. É muito bonito nas novelas, nas fábulas, nas notícias, nos castelos, mas a vida real ela é completamente diferente. As formas de nós andarmos, agirmos, a forma como nós criamos os nossos filhos, como nós levamos o nosso casamento, são formas normais. Não tem nada de muito bonito numa história cotidiana de um dia a dia. As histórias contadas, elas se tornam extraordinárias, mas vividas, elas são muito mais ordinárias. Não tem grandes emoções no meu dia, nem no seu. Muito menos grandes aventuras ou nada sendo movido cosmicamente para que toda a luta que eu estou passando hoje se torne um final digno de novela das 9. Não tem. Tudo é bem natural, para falar a verdade. Enquanto nós estamos aqui vivendo mais um dia da nossa história, existe até mesmo neste exato momento inúmeras outras histórias acabando sem nada de mágico, nada de profético e nem de messiânico. Enquanto nós estamos aqui celebrando, adorando, ouvindo agora uma palavra, nesse exato momento em um leito de hospital tem alguém morrendo. E essa pessoa que está morrendo agora, ela não está vendo o final da história dela. Talvez parou no meio do caminho da história. E assim como eu e você muitas vezes temos esperança, ela também, que agora está indo embora, tinha esperança de que a história dela fosse muito mais bonita do que como está sendo finalizada nesse exato momento. Pessoas nesse exato momento estão dando seu último suspiro, levando com elas os seus sonhos, os seus planos, os seus projetos, as suas esperanças, guardados dentro das gavetas, escritos nos diários, ou em orações que ficaram guardadas aqui dentro do coração. E assim, querido, era a vida de João Batista. Mas para que a gente entenda um pouco daquilo que nós lemos, nós vamos voltar um pouco na história dele. E poucos pregam hoje sobre João Batista, justamente primeiro, porque hoje, com a crescente de uma visão um pouco mais reformada, nós focamos em personagens muito mais sóbrios emocionalmente, menos instáveis, como o apóstolo Paulo, por exemplo. Catedrático, inteligente, um homem estudado, falava direito, tinha uma vida até mesmo abastada. Mas João, nós podemos dizer que foi uma das figuras mais importantes do ministério de Jesus, pois ele foi o primeiro homem nascido na mesma época que, diferentemente dos apóstolos, que antes de conhecer Jesus tinham as suas vidas comuns,
Uns eram pescadores, outros eram cobradores de impostos. Ele não, ele abriu mão de toda a sua trajetória desde a sua infância, para que a sua vida ela fosse 100% focada apenas em uma coisa: preparar o caminho de Jesus. Mas a história de João, ela começa séculos antes do seu nascimento, com a sua vinda sendo já prenunciada através de alguns profetas. Isaías, em exílio, já profetizava no capítulo 40 um futuro libertador para o seu povo, que iniciaria com um homem que seria a voz que clamaria no deserto. Um homem que prepararia o caminho, endireitaria no ermo veredas ao nosso Deus. Malaquias também profetizou no capítulo 3. Ele prenunciava a vinda de um homem que, assim como Isaías descreveu, prepararia esse caminho. E séculos depois, então, que foi profetizado, é gerado no capítulo 1 de Lucas, que é o início da jornada de João Batista. E o laço entre ele e Jesus, eu quero que você entenda, era tão forte, que embora o seu pai sacerdote Zacarias e a sua mãe Isabel, que eram ambos de idade avançada, eram estéreis, um dia eles são visitados por um anjo, que os avisa que Isabel geraria um filho, e qual o nome dele deveria ser? João. E que essa criança traria alegria a muitos. E trazer alegria a muitos não significa apenas aos da família. Nós não podemos esquecer que João, ele, por ser a voz que clamava no deserto, isso não se referia apenas a ele andar no deserto. Significava que Deus, após séculos de um deserto espiritual, sem falar com o seu povo, sem falar com a sua igreja, o primeiro sinal foi João Batista. O primeiro sinal, depois de séculos de silêncio espiritual, foi João Batista. Deus então estaria deixando claro que Ele estava voltando a estabelecer uma espécie de diálogo com a humanidade. E a criança que Isabel carregava era tão especial, que Maria, sua prima, que estava indo ao seu encontro um dia, contar que estava grávida. Ao chegar diante de Isabel, não precisa falar nada. João, ainda sendo um feto, no útero dentro da mãe, salta de alegria dentro de Isabel. E Isabel, cheia do Espírito Santo, exclama em alta voz: bendita és tu, Maria, entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Isabel então diz: o meu filho que está dentro da minha barriga está saltando de alegria. Isso já testificava uma ligação espiritual que João Batista e Jesus tinham. E a palavra então vai se seguindo, e João cresce, se fortalece no Espírito, fica no deserto desde a sua infância, até o momento em que ele seria convocado a iniciar a sua missão. E eu não sei se você sabe, João, ele era nazireu, e um nazireu, ele não cortava o seu cabelo, não se vestia de roupas comuns, não comia o que as pessoas comuns comiam, tanto que João vivia à base de gafanhotos e de mel silvestre, vestia pele de camelo, e enquanto ele estava escondido em Deus, de forma que não se perdesse no seu propósito, e para que não ouvindo a voz das multidões, ele pudesse no momento certo reconhecer a voz de Jesus, que ele ainda não havia visto. Assim acontece, segundo consta o capítulo 3 do Evangelho de Mateus, em um dia cotidiano, onde João estava simplesmente pregando e anunciando uma mensagem simples, mas assertiva, que se resumia em poucas palavras: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Não tinha um sermão rebuscado, escrito com tablet. Poucas palavras, simplicidade. Somente dizia: arrependei-vos.
e batizava a todos que iam se arrependendo de seus maus caminhos. E em um dia comum, com uma vida comum, com um ministério comum, lhe aparece ao longe um homem incomum. Homem este que ele não reconhece pela fisionomia, afinal ele nunca o havia visto, fora dentro do ventre de sua mãe. Mas ele reconhece esse homem no espírito, pois ele já o havia sentido uma vez. E ele então começa a apontar para este homem de uma forma incessante e emocionada, e a dizer a seus discípulos e a todos que estavam à sua volta: é ele! Por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias, é Ele quem eu disse que viria após mim, mas que já era antes de mim, porque Ele já era primeiro do que eu. Ele que eu disse que eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus então pede para que João o batize, para que seja cumprida a vontade de Deus. João se sente indigno e diz: Senhor, na verdade é o Senhor que deveria me batizar. E com isso João estava demonstrando o cumprimento da sua missão. Quando ele diz: Senhor, eu vou te batizar, sendo que o Senhor é que deveria batizar a mim, ele estava declarando com humildade o seu chamado e a sua missão, que era apontar, não aparecer. Mas ao mesmo tempo que naquele momento ele tem o momento mais especial da vida dele, ele também tem o último momento da sua missão. Aquele era o auge de tudo aquilo que João Batista tinha para fazer. E com o cumprimento, a conclusão do ministério de João Batista ali, naquele momento eu percebo que fica nele uma lacuna existencial, um buraco dentro do seu peito. Tem um filósofo alemão que ele se chamava Arthur Schopenhauer, e ele tem uma frase muito forte que ela dizia assim: a vida, ela é uma constante oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. Naquele momento, João estava vivendo o dia mais importante da vida dele, mas mal ele sabia que também estava para ser o dia mais triste também. João, ele ansiou tanto pela vida do Messias, esperou, pregou, ele preparou o caminho, mas quando ele finalmente o vê, quando ele o batiza, quando ele o apresenta ao mundo, vem dentro dele um vazio. Porque o propósito, querido, que nos move também pode nos deixar sem chão quando ele termina. E quando ele tira o foco de Jesus, ele começa a focar em outras coisas, em outras pessoas, em outras situações que não tinham nada a ver com aquilo que era o chamado dele, com aquilo que era o ministério dele, com aquilo que era importante mediante a vida que ele tinha. Ele então começa a olhar para um rei chamado Herodes. João, querido, ele sempre teve clareza sobre o seu papel. É necessário que ele cresça e eu diminua. Ele sabia que o foco era Cristo, que o centro era o Messias, que o holofote nunca deveria estar sobre ele. Mas quando ele cumpre a sua missão, quando ele apresenta o Cordeiro, quando o batismo sela a transição entre o precursor e Cristo, algo muda dentro de João. O profeta que antes olhava para o céu apenas, começa agora a olhar para um palácio e olhar para o pecado de um rei.
Aquele que veio para apontar o caminho, resume seu fim apontando desvios dos outros. Parou de amar ao Rei dos Reis e focou em odiar um rei qualquer. Ele sai do rio e entra em um embate político. Começa a denunciar os adultérios de Herodes. Isso você encontra no capítulo 6 de Marcos, a partir do versículo 17. E querido, ele não estava certo. Ele não estava errado, quer dizer. João não fez nada de errado. Ele não estava fazendo nada de mal. Mas o problema não era confrontar o pecado. O problema é quando o confronto deixa de nascer de uma revelação e passa a nascer de uma frustração. Ele havia sido levantado só para preparar um caminho, mas agora ele começa a gastar a sua energia combatendo os impérios dos homens. E isso muitas vezes acontece conosco. Quando o propósito esfria, o discernimento enfraquece, quando você não tem mais algo para construir, o desespero te faz buscar a sua própria autodestruição. Entenda uma coisa, nós nunca ficaremos estagnados em nada. Ou você está andando para frente, ou você está andando para trás. Existe uma fome dentro do homem, que sempre está buscando alguma coisa. E se esta coisa não está sendo usada para construir, automaticamente aquilo começa a consumir ele de dentro para fora. Porque você não consegue ficar estagnado. Você não consegue ficar feliz com aquilo que você tem. Quando você alcança a realização do emprego que você sonhou, você começa a dizer, agora eu preciso subir outro degrau. Quando você alcança a realização do carro que você comprou, daqui a um ano aquele carro, você começa a olhar, não é mais o carro que eu queria. Você faz a melhor reforma na sua casa, daqui a pouco você olha e fala, está na hora de eu mudar tudo de novo. Porque o ser humano não consegue ficar parado com nada. Ele não consegue estar conformado com o ordinário. E foi assim que o maior profeta estava começando a terminar a sua jornada. Não em um púlpito, mas por apontar ao dedo para os outros dentro de uma prisão. E entenda uma coisa, quem vai casar aqui, levanta a mão. Quem vai casar? Quem está namorando aí? Quem está noivo? Isso aí eu aprendia na escola dos noivos. Quando a dificuldade entra pela porta, o amor sai pela janela muitas vezes, viu? Se nós não temos um alicerce firme, se nós não estamos bem posicionados, se nós não estamos bem direcionados, se nós não entendemos verdadeiramente quem nós somos e quem Deus é em nós, quando a dificuldade começa a bater e a entrar pela porta, relacionamentos esfriam, o amor pula pela janela. E no caso de João Batista, a fé pulou pela janela. E aquele que um dia, antes mesmo de nascer, sabia quem era o Messias, que no deserto, sem nunca tê-lo visto, o reconhece pelo Espírito, agora dentro de uma prisão, chama 2 discípulos seus e pede para que eles perguntem: és tu aquele que nós esperávamos, ou nós devemos continuar esperando? És tu aquele que eu estava dizendo, profetizando, proclamando e apontando, ou nós devemos continuar esperando? Aquele que sem olhar, sem ver, reconhecia quando a dificuldade entrou, olhando não reconhecia mais. E com esse contexto eu quero te fazer uma pergunta: como está a sua perseverança em meio às provações? Quem tem sido o seu Herodes? Quem tem sido a sua prisão?
Qual tem sido a situação que tem feito você deixar de reconhecer Jesus na sua vida? Talvez você possa até dizer assim: não, Rona, mas eu reconheço Jesus, eu estou até aqui hoje no culto. Eu adorei a Ele através dos louvores, eu estou ouvindo você pregar. Eu ajudo o pastor, eu canto, prego, auxilio nos departamentos. Mas a questão não é essa. João em nenhum momento parou de estar fazendo o que ele tinha que fazer. Ele só começou a fazer de forma má. Ele apenas estava fazendo o que não era a sua missão, mas ele continuou fazendo alguma coisa. Ele não sabia entender que ali no batismo era o fim. Ele não soube dizer não, ele não soube entregar o cajado. Quando chegou a hora de parar, foi onde ele começou a exercer não mais o que Deus havia chamado ele para fazer, mas sim o que ele queria fazer. E muitas vezes nós podemos estar dentro da igreja fazendo o que nós queremos e não o que Deus quer. Nós podemos estar vindo em todos os cultos e estar fazendo a nossa vontade e não a vontade de Deus. Nós podemos estar trabalhando em todos os departamentos, ser pastor, ser apóstolo, ser profeta, ser anjo, e estar completamente perdidos no meio do caminho. Porque não é sobre trabalho, é sobre descanso. Pecado não é só fazer o que é errado, é deixar de fazer aquilo que é certo. Tiago capítulo 4, versículo 17: aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Nós podemos estar dentro da casa de Deus e adorando versões fantasiosas de nós mesmos. Podemos citar inúmeros exemplos disso que eu falei agora. O sacerdote Eli pastoreava, discipulava. Foi ele que direcionou Samuel, mas não sabia cuidar da própria casa, os filhos estavam perdidos. Podemos citar também o irmão do filho pródigo, estava dentro da casa do pai, mas não honrava o pai, não sabia os direitos e deveres que ele tinha. Ah, pai, se o Senhor me amasse como aquele que saiu, o Senhor tinha feito um churrasco para mim também. O pai olha para ele e fala: mas cara, tudo é teu. Eu nunca parei para fazer um churrasco, porque o rebanho é todo teu. A casa é tua. Você pode passear por todos os cômodos, você pode vivenciar toda a intimidade que você quiser comigo, mas o teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Então nós podemos estar dentro de casa e perdidos. Nós podemos estar dentro de casa e não honrando o pai. Assim como João Batista, chegando a um nível tão preocupante, onde ele não apenas estava perdendo a sua fé, mas João então, a partir daquele momento, começa a levar os outros a perderem a sua fé. Porque segundo o texto que nós lemos, ele não fala no singular, ele fala no plural, ele fala no coletivo. Ele não pede para que os discípulos dele vão até Jesus e perguntem se ele, sendo o Messias, João deveria continuar crendo ou deveria esperar outro. Não, ele fala para os discípulos: vocês vão até lá e perguntem para ele se nós, no coletivo. Ele subsidia a fé dos outros, ele responde pelos outros. Ele começa a dizer: se eu não acreditar, vocês também não vão acreditar. Se eu não andar com ele, vocês também não vão andar. Se eu descobrir que existe um outro caminho, vocês vão para o mesmo caminho que eu. Quando nós começamos a ficar cegos, nós nunca morremos sozinhos. Nós começamos a matar os outros que estão à nossa volta. Se eu duvido, vocês vão duvidar também. Não é só a minha opinião, é a de vocês também.
Se eu não achei, vocês também não acharam. Se eu estou perdido, vocês também estão. Será que nós estamos prontos a devolver para Deus aquilo que verdadeiramente é de Deus? Como você age quando Deus pede de volta aquilo que Ele te deu? Aquilo que é prazeroso, aquilo que é gostoso, aquilo que é confortável, aquilo que te traz alegria. Seja um filho, um trabalho, uma situação social melhor, seja um casamento. Como você age quando Deus pede de volta aquilo que Ele colocou nas suas mãos? A forma que nós agimos vai determinar o amor que nós temos. O ministério é de Deus e não nosso. A missão é de Deus e não nossa. As pessoas que Ele nos confiou são deles, não nossas. Mas nós só podemos dar aquilo que nós temos. Nós só podemos dar aquilo que nós somos. Pessoas curadas, elas curam, mas pessoas feridas, elas ferem. Porque a grande verdade é que nós só estamos dispostos a viver aquilo que é extraordinário. Nós não estamos prontos para viver uma vida ordinária. E se Deus dissesse para você hoje, é só isso? É esse emprego, é essa vida, é essa situação financeira, é essa situação da sua saúde. E se Deus olhasse para você hoje e dissesse, não tem mais nada, daqui em diante é só viver, é só continuar andando, mas aquilo que você tinha para fazer, você já fez. Aquilo que você precisava cumprir, você já cumpriu. Eu respondo por mim. Como foi difícil para mim um dia olhar e falar assim, eu não estou pastoreando a igreja que eu pastoreei. Como aquilo me doeu durante um bom tempo. Me deixou deprimido, depressivo, cabisbaixo, entristecido, porque eu comecei a me perguntar e a perguntar para Deus, é só isso? Acabou? Não tem mais nada? Era essa a missão que eu tinha? Era esse o chamado que o Senhor tinha para mim? Era só até aí? E se Deus falasse para você, querido, que não tem mais nada? Que não existe grandes milagres, grandes ministérios, grandes chamados, nem grandes legados. Que aquela profissão importante que você estava esperando não vai vir. Aquela vida importante que você achava que teria, cheia de grandes compromissos, grandes realizações, não vai vir. E se para mim ou para você não sobrou mais batizar pessoas como pastor, mas lavar a louça como marido, não sobrou montar grandes sermões para serem ouvidos por centenas ou milhares de pessoas, mas sim montar o trabalho do seu filho para o projeto de ciências da escola, que é o que eu tenho que fazer semana que vem com o meu, por exemplo. Por isso que eu coloquei isso na mensagem. E se o rebanho que Deus te confiou não está dentro de um templo, mas é aquele que tem o seu sobrenome, sua esposa, seu marido, seus filhos. E se o deserto mudou, mas o propósito ainda é o mesmo. João Batista, ele estava pronto para viver o extraordinário, mas ele não soube sobreviver à vida ordinária. Ele via glória em batizar multidões às margens do Jordão, mas ele não sabia o que era lavar uma louça na pia de casa. Ele via glória em preparar o caminho do Messias, mas ele não sabia como era andar por esse caminho apenas. Ele sabia ser voz, mas ele não sabia ser silêncio. O extraordinário nos empolga, mas é o ordinário que revela quem eu e você somos em Deus.
Quantos estavam aqui nos dias de aniversário? Que cultos maravilhosos! Fomos tocados, renovados, fomos cheios. Foi algo especial, em um momento de aniversário, em dias de festa. Mas o mesmo Deus que pousou sobre nós a sua doce presença nos cultos da festa de aniversário, é o mesmo Deus que está aqui hoje, num dia sem festa. Mas eu quero te fazer uma pergunta: você é o mesmo que você foi no dia da festa? A expectativa que você teve nos dias de festa é a mesma expectativa que você tem hoje? O mesmo zelo, o mesmo amor, a mesma intensidade na entrega, na adoração, é a mesma de hoje? Quando Jesus ele é questionado pelos discípulos de João Batista, a palavra diz que diante dele estava uma grande multidão. E essa multidão ela conhecia tanto Jesus como João Batista. Porque João Batista, embora vivia no deserto, era uma personalidade muito famosa na região. E aquele que um dia disse, é ele, hoje pergunta, é ele? Aquele que levou muitos até Jesus no dia do batismo, naquele momento começa a gerar para Jesus uma espécie de conflito nos corações e nas mentes das pessoas que estavam em volta. Porque começam a todos olhar e falarem, João Batista, aquele que olhou e apontou ele no deserto e disse, é ele. É o mesmo que agora nesse momento trouxe os seus discípulos para perguntarem, é ele? E Jesus então ele não responde com palavras, mas a palavra diz que ele responde com poder. Ele olha para os discípulos de João e diz, voltem até ele e digam o que vocês viram e ouviram. E a palavra então diz que ele pega alguns cegos e os toca, e eles começam a enxergar. Pega alguns coxos e os toca, e imediatamente eles começam a andar. Pega alguns leprosos, os toca, e instantaneamente eles são limpos. Pega alguns homens possessos de demônios, toca em alguns mortos, e eles imediatamente são libertos e ressuscitados. E naquele mesmo momento, as pessoas então começam a glorificar a Jesus e a reconhecê-lo como seu Senhor e Salvador, e imediatamente elas são salvas pelo poder do Evangelho. Jesus estava dizendo para João Batista naquele momento, meu amigo, vá em paz, descanse o seu coração, não temas, nem te atemorizes. Sim, você foi a voz que clamou no deserto, mas o que é a voz sem ter o que falar, senão um sino que tine, um som sem propósito, barulho que não surge efeito. João sabia ser voz, mas não silêncio. Mas o céu, querido, ele não se move pela voz, ele se move pela palavra de Deus. A voz ela vai cessar, ela pode cessar, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. A voz de João calou na prisão, mas a palavra que ele anunciou continua ecoando até os dias de hoje, e é por isso que nós estamos aqui neste domingo. João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O que João não estava entendendo é que ele era a voz, mas Jesus é a palavra. A voz anuncia, mas é a palavra que cumpre. A voz ela desperta, mas é a palavra que transforma. A voz ela prepara um caminho, mas a palavra é o próprio caminho. A voz ela grita sim no deserto, mas é a palavra que permanece para sempre. João era o som, mas Jesus era o sentido do som. João abria um caminho no Jordão, mas Jesus abriu o caminho no Calvário. João mergulhava homens nas águas, mas Jesus mergulhou a humanidade no seu sangue puro e precioso. A voz do homem ela cessa na prisão, mas a palavra de Deus ela não pode ser presa por nada e nem por ninguém.
Vozes, elas podem ser silenciadas, mas a palavra, ela nunca perde o poder. E quando a voz de João se calou, a palavra começou a falar com mais força do que nunca, porque Deus nunca dependeu de um som. Deus depende daquilo que Ele mesmo disse, e o que Ele disse, Ele é. O que Ele disse, Ele é. Eu sou o que sou. Eu sou o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu sou o Alfa e o Ômega. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou o início e o fim. Eu posso pecar, você pode pecar, eu posso errar com você, você pode errar comigo, mas Jesus permanece fiel pelos séculos dos séculos, de eternidade em eternidade. Ele não vai falhar comigo nem com você. Homens e mulheres podem falhar, podem te entristecer, podem fazer você se decepcionar, mas Jesus não. Eu quero que você se coloque de pé. E eu quero que você nesse momento por um instante reflita em que condição você está. Você ainda o reconhece em meio à prisão? Ou será que as lutas estão começando a fazer com que você pergunte se é Ele? Eu quero que você pense agora naquilo que você está vivendo hoje, que talvez pode ser algo tão difícil que eu nem imagino. Talvez agora, nesse exato momento, existem pessoas aqui neste lugar com enfermidades terríveis e eu não faço ideia. Talvez você esteja passando por situações nesse exato momento que nem eu nem o pastor Wagner sabem, que a igreja não sabe, mas são situações que estão tirando a sua paz, tirando o seu sono, tirando a sua intimidade, fazendo você até mesmo pensar: Jesus é você ou eu devo continuar esperando o outro? Não adianta estar na igreja e estar morto. Não adianta estar vindo aos cultos e estar morto. Não adianta estar cantando, pregando, tocando e estar morto. Não adianta eu e você sairmos daqui hoje, depois de um culto de domingo, e achar que está tudo igual e que é a mesma coisa e que não tem problema. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Essa palavra não é só para você, essa palavra é para mim. Tem dias, querido, que eu, você pastor, sim, tem dias que eu olho e falo: Senhor, é o Senhor. Tem dias que eu olho e pergunto: Senhor, és tu aquele que eu amo? Tem dias que eu olho e pergunto: Deus, aonde tu estás? É normal, querido. O que não é normal é você sair da presença de Deus com as mesmas questões. O que não é normal é você dizer: não, está tudo bem. Sabe quando um casamento esfria? E você fala: não, está tudo bem. Quando você não olha mais com admiração para sua esposa, e a sua esposa não olha mais com admiração para você, e você diz: não, está tudo bem. Faz parte do relacionamento? Não, não faz parte. Não faz parte do relacionamento com Jesus nós termos dias em que a presença dele não nos faz falta. Não faz parte de um relacionamento com Jesus nós olharmos um dia e pensarmos: não, tudo bem sair hoje de um culto sem sentir a presença dele. Não, não faz parte. Não faz parte. Porque é só a presença dele que vai te fazer ir até o fim por ele. Você não morre por uma religião, mas você morre por Deus. Você não morre por um departamento, mas você morreria por Jesus, se você verdadeiramente o conhecer em espírito e em verdade.
Você não morre por mim, mas você morre pela tua esposa e pelo teu filho, porque você os ama de forma intensa. Você os deseja de forma intensa, você os respeita, aquilo é sagrado, aquilo é eterno, aquilo é precioso. E porque Jesus não tem sido mais isso para mim e para você. Então eu quero te convidar, querido, com seus olhos fechados, a pensar aonde você parou no caminho. Senhor amado, nessa noite nós entramos diante da Tua presença, Deus.